Então, vamos lá, vamos começar, né? Então, na aula de hoje, boa noite, Márcia, seja bem-vinda. A Márcia acabou de entrar também. Eu vou começar aqui o treinamento, tá? A aula de hoje. Então, hoje eu trouxe esse tema para vocês, contaminação cruzada. É um tema que, embora muito simples, existe muita dúvida ainda dos colaboradores, dos manipuladores dentro das unidades de alimentação. Existem muitas dúvidas quando a gente fala de contaminação cruzada. A gente passa treinamentos, mas às vezes até o treinamento que a gente passa tem uma linguagem mais difícil, né? Deles entender, deles gravar na cabeça, conseguir saber, na verdade, o risco da contaminação cruzada, né? É uma palavrinha legal, talvez, né? Contaminação cruzada, mas pode assustar quando a gente leva para dentro da unidade, quando a gente leva para os colaboradores, pode assustar eles, né? O que é isso, contaminação cruzada? Então, esse treinamento eu trago, porque é um dos mais importantes, que eu acredito que os manipuladores têm que entender esse conceito muito bem, e eu gosto de trazer uma linguagem muito didática, para que vocês passem para os colaboradores de vocês, ou você colaborador também que está aqui, entenda da melhor forma, com facilidade, para que você consiga usar no dia a dia, né? E se algum dia precisar orientar algum colega na função que está realizando, se algum dia você for realizar o treinamento de algum colega na manipulação, você conseguir explicar para ele também um pouquinho do que você aprendeu. Então, vamos lá falar um pouquinho dos tipos de contaminação. Então, a gente sabe que pode ser classificadas em 3 tipos, né, de contaminação, que tem o perigo físico, o perigo biológico e nós temos também o perigo químico. E aí, qual que é o conceito de cada uma delas, né? O perigo físico consiste na presença de um objeto estranho dentro de um alimento. Então, pode ser desde um fio de cabelo que cai naquele alimento, pode ser desde um pedacinho de uma embalagem, ou algum adorno. Às vezes, o colaborador usa um brinco, usa um piercing, que pode vir cair dentro do alimento, ou também tem um balcão de exposição, né? Às vezes até um parafusinho, qualquer coisa estranha que cair dentro de um alimento, a gente denomina como contaminação física. A gente também tem a contaminação química, que é causada por produtos químicos. Então, quando algum alimento entra em contato com produto químico, gera uma contaminação química. E como que ocorre geralmente nessas contaminações químicas? É manipular alimento próximo de produto químico, detergente, cloro, entre outros produtos, né, que é utilizado para fazer a higienização do ambiente, ou não lavar corretamente os utensílios, os equipamentos. Então, você pode ter um utensílio, vamos supor, uma bacia, que você passa o sabão lá, né, esfrega bem, e aí que você não fizer o enxágue completo daquele utensílio, colocar um alimento lá, e ele entrar em contato com resíduo químico, vai gerar uma contaminação química. E a gente tem também a contaminação biológica, que é aquela que ocorre através da ação de micro-organismos, que são invisíveis a olho nu, e quando presente, né, em grandes quantidades no alimento, pode causar doenças como intoxicação alimentar, infecções intestinais. E uma das que a gente mais tem que ter cuidado é a contaminação biológica, porque nós não conseguimos enxergar se um alimento está contaminado, né, com algum micro-organismo. Se ele não estiver deteriorado, a gente não consegue saber que esse alimento está contaminado. Então, digamos que é um grande vilão, né, dentro da linha de produção, e por isso que tem toda essa questão de evitar a contaminação cruzada. E aí, eu trouxe alguns exemplos práticos mesmo, né? Alguns que eu consegui ter acesso ao dia a dia para mostrar para vocês, e para vocês poderem mostrar também futuramente. Então, um modelo de contaminação física. Ali a gente tem que aconteceu em açougue, os 2 casos de açougue que eu trouxe. Então, naquele caso, o primeiro foi um bife que caiu uma mosca, gente, pode acontecer. É óbvio que esse tipo de situação não pode chegar até o cliente. O cliente não pode ter acesso a isso. Infelizmente, nesse caso, o cliente teve acesso e mandou a foto da casa dele. Mas a gente tem que ter noção
que a gente trabalha, né, para diminuir a maioria dos riscos, porém pode acontecer sim, de acontecer, né, dessa forma. As moscas estão presentes no ar, embora a gente faz desinsetização, a gente tem armadilhas luminosas, às vezes passa uma mosca no ambiente e infelizmente pode acontecer de cair no alimento. Então, por isso que além dos funcionários ser treinados em contaminação cruzada, identificar uma contaminação, eles têm que ser treinados a ter o olhar crítico para o alimento. Então, não pode ser um processo de produção que você só manipula e manda embora. Não, ele tem que olhar, avaliar. Digamos que ele tem que ser também um avaliador, né, do controle de qualidade. Então, tá manipulando o alimento, antes de mandar para o cliente, olha se tem algum pedaço de papel, algum pedaço de plástico, se tem algum bicho, porque o cliente não pode ter acesso a esse tipo de situações. E aí, na foto de baixo, ainda na contaminação física, é um caso de uma carne que estava sendo temperada e a gente observou alguns pedacinhos de plástico nessa carne. Muito provavelmente essa carne estava congelada e foi cortada na serra-fita dentro do açougue. E ainda que retirada do plástico, sobrou alguns plásticos, e isso a gente pode considerar como contaminação física, porque é uma coisa física, né, dentro do alimento. Aí a contaminação química, eu também não consigo trazer a olho nu, né, porque é causada por resíduos de produtos químicos, mas eu trouxe um exemplo de um equipamento e de um produto, que é um produto muito forte, que na verdade nem é utilizado em cozinhas, não é livre, né, para utilizar em cozinha, mas a gente encontra, às vezes, quando o equipamento está com muita crosta, às vezes as pessoas acabam pegando produtos mais agressivos, né, para retirar essa crosta do equipamento. Então, tem que ter muito cuidado, fazer a higienização correta e fazer a lavagem correta dos equipamentos, dos utensílios, para não ter nenhuma contaminação química. E a contaminação biológica, que é a contaminação que a gente não vê a olho nu, mas a gente sabe os principais pontos que pode causar uma possível contaminação biológica em alimentos. Então, ali na primeira foto acima, eu trouxe uma carne exposta, relando, né, entrando em contato com um papelão, e isso pode causar uma contaminação biológica. O papelão é muito sujo, o papelão é todo um processo, né, de distribuição, então o papelão é jogado dentro de caminhões, no descarregamento sai do caminhão, às vezes vai para pallet ou vai para balança, até chegar dentro da produção, o papelão já é sujo e até chegar dentro da produção ele passa por vários processos que não são processos criteriosos de qualidade, então a gente tem que tomar muito cuidado para nenhuma carne ter um acesso assim, né, com papelão. E eu trouxe também uma bancada, não sei se é possível observar, mas esses pontinhos na bancada é como se fossem microbolores, que é o quê? Resíduos de alimento que vão ficando, né? Resíduos de gordura, e aí vai gerando microbolores. E a gente tem que lembrar que a gente sempre rela muito nos equipamentos. Então, ainda assim que esses bolores estão do lado de baixo da bancada, pode causar uma contaminação cruzada, assim, uma contaminação biológica, porque o funcionário pode resolver puxar a bancada, né, para perto dele, ou pode relar embaixo e voltar a manipular um alimento. Então, ele vai estar pegando a contaminação daquele ambiente e levando para o alimento que ele está manuseando. E aí, então, a gente chega na contaminação cruzada. Essa referência que eu trago, como a CVS 5 diz, né? Então, a contaminação cruzada é a transferência de micro-organismos patogênicos, que são o quê? Micro-organismos que causam doenças, de um alimento que está contaminado para um outro alimento que não estava contaminado. Ou também pode ser a transferência de micro-organismos patogênicos de um ambiente que está contaminado para um ambiente que não estava contaminado. E aí, então, eu trago alguns exemplos para ficar mais claro, né, para a gente, essa questão da contaminação cruzada em ambiente e com alimentos. Então, por exemplo, aqui, a foto de uma tábua de madeira, a gente sabe que é proibido na manipulação de alimentos, mas ainda assim é muito utilizado, alguns lugares que ainda não tem essa informação. E aí,
digamos que na mesma tábua, né, de madeira, foi preparado uma carne bovina. A carne bovina tem um tipo de micro-organismo, uma bactéria específica dela, e aí logo após é manipulado um peixe. E nós sabemos que a tábua de madeira não é possível que a gente faça a higienização correta dela. A gente não consegue deixar de molho no cloro, porque senão a madeira vai acabar danificando. Ela não é possível fazer a esterilização dessa tábua. Então a gente pode ter uma contaminação cruzada aí, né? Da bactéria da carne com a bactéria do peixe. E também, trazendo a questão dos alimentos, a gente tem o quê? Alimentos de diferentes tipos de origem ou de diferentes tipos de estados. Então, um alimento que já está cozido, que já está pronto para consumo, já passou pelo tratamento térmico, ele não pode ficar perto de alimentos crus, que não foi cozido ainda. Porque quando um alimento passa por tratamento térmico, é aquecido acima de 70 graus, ele tem a destruição das bactérias. Então, ainda assim que tinha uma bactéria naquele alimento, ao ser cozido, aquelas bactérias vão ser destruídas. Então, esse alimento já cozido, já preparado, tem que ser já distribuído. Ele não pode ficar lá numa bancada e do lado manipular algum alimento que está cru, que não foi cozido ainda, porque esse tipo de processo vai gerar uma contaminação cruzada dentro do ambiente de manipulação. E aí a contaminação cruzada é uma das causas, né, das principais causas das doenças transmitidas por alimentos, que são as DTAs, doenças transmitidas por alimentos. E é uma coisa ainda muito pouco conhecida, apesar de acontecer muito, né? Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi muitas vezes aquela frase: ah, não, mas dá só uma dor de barriga, não mata, mas engorda, eu já comi, nunca morri. Talvez realmente, né, a gente, qualquer tipo de indivíduo saudável, um indivíduo ativo, pode realmente consumir um alimento contaminado e causar só um pequeno mal-estar, causar uma pequena dor de barriga e não acontecer nada. Mas nós temos que ter a máxima atenção para os grupos de risco. E quais são os grupos de risco? Então, crianças, bebês, crianças, idosos, pessoas doentes, que têm imunodeficiências, que têm a imunidade baixa. Talvez se um indivíduo saudável comer um alimento contaminado, nele pode causar apenas uma indigestão, quanto no indivíduo que tem a saúde mais comprometida ou uma criança que ainda não é tão forte, né? A imunidade de uma criança pode levar até a morte. Por isso, contaminação cruzada é um assunto extremamente importante, de extrema responsabilidade dentro do ambiente de manipulação. E é importante a gente entender, compreender e saber passar para o funcionário, né? Para que ele tenha também um porquê de fazer todos esses métodos, fazer todos esses processos. E aí, quais são as falhas que resultam em contaminação cruzada? A utilização dos mesmos utensílios, como faca, tábuas, para manipulação de alimentos crus e para manipulação de alimentos cozidos. Aqui eu trago muito o termo da diferentes tipos de alimento, mas quando a gente vai para outros diversos setores, né, como a gente tem falado muito de supermercado lá na rede social, quando a gente vai para setores de supermercado, a gente tem que adequar essa nossa frase. Então, se você vai estar dentro de um açougue, o que pode causar a contaminação cruzada? Utilizar a mesma faca para cortar diferentes tipos de carne. Então, com a mesma faca suja, cortar um frango, cortar uma carne bovina, cortar um porco. Se você vai para um frios, setor de frios, o que pode causar essa contaminação cruzada? Cortar também diferentes tipos de produto com a mesma faca. Então, você cortar um presunto, cortar um salame, cortar uma mussarela com a mesma faca suja. Então, é importante a gente também pegar esses termos bases e transpassar, né? Passar para a realidade que você está aplicando o treinamento. Aí, um dos segundos pontos também que pode resultar na contaminação cruzada é manipular os alimentos diferentes ao mesmo tempo na mesma bancada. Então, segue aquela linha de raciocínio de um açougue. Não pode cortar o porco do lado do boi, ou numa rotisserie, num restaurante, a gente não pode manipular uma melancia
do lado de uma carne, está temperando uma carne, do outro lado está cortando uma melancia. A gente tem que ter esse cuidado, cada alimento tem que ser manipulado em uma bancada diferente. Colocar alimentos em equipamento sujo, em bacia suja, pode causar, né, uma contaminação cruzada. Armazenar os alimentos diferentes no mesmo lugar, no mesmo refrigerador, sem as devidas separações. Então, se você tem uma câmera fria, armazenar todos os alimentos sujos, sem separação, sem proteção, pode levar, sim, uma contaminação cruzada. A falta de higienização dos manipuladores é, assim, uma das razões ouro de contaminação. Gente, higiene pessoal é um assunto que deve ser falado dentro da unidade todos os dias, se possível. Se não possível, todos os dias, toda semana. Então, se você está na unidade uma vez por semana, ou se você faz aquele DSS uma vez por semana, leva o assunto da higiene pessoal, leva o assunto da higienização das mãos. As mãos são meios de contaminação, nós passamos contaminação tanto para o alimento, como nós passamos contaminação para nós. Eu sempre gosto de citar, né, para os colaboradores, a época do Covid. A época do Covid era muito falada, cuidado com as mãos, lave as mãos toda hora, passe álcool gel nas mãos toda hora, porque uma das formas de pegar Covid era através das mãos, uma das formas de contaminação, né? A gente toca nos olhos, a gente toca no nariz, na boca, a gente acaba se contaminando. Então, da mesma forma que a gente contamina o alimento, a gente se contamina também. Então, a higiene das mãos é padrão ouro para ser falado sempre para os seus funcionários. E manipular lixo sem higienizar as mãos, né? Você manipular o lixo, abrir a lixeira e direto manipular alimentos. Isso causa uma contaminação cruzada. Você vai estar pegando o micro-organismo do lixo e levando para o seu alimento. Eu vou responder uma pergunta rapidinho, aproveitar que eu estou nesse tema ainda, nesse assunto, né? O Danilo perguntou aqui, DSS. O que é um DSS, Danilo? É um diálogo de segurança semanal. Geralmente os DSS são muito utilizados por técnicos em segurança do trabalho. Então, toda semana eles tinham um momento de 20 minutinhos, uma coisa bem rápida, para a produção, junta toda a equipe e traz um assunto sobre segurança do trabalho, no caso, né? Diálogo de segurança semanal. Então, toda semana traz um diálogo sobre segurança do trabalho, sobre a importância de usar EPI, sobre os riscos de acidente. E a gente pode trazer também o DSS para o nosso lado e fazer um diálogo de segurança semanal no controle, né, no combate às contaminações dos alimentos. Então, toda semana você pode levar um assunto, junta a equipe rapidinho e leva um tema. Então, gente, essa semana o tema vai ser a importância de higienizar as mãos. Na próxima semana, a importância de colocar etiqueta nos alimentos. Na próxima semana, o que é contaminação cruzada? Então, toda semana você pode levar um assunto de boas práticas para que a sua equipe fique afiada, entenda boas práticas e outra coisa. Sabe aquilo que a gente fica matutando na cabeça? Toda semana fala, toda semana fala, toda semana fala. É impossível eles esquecerem. Então, se você dá um treinamento de 3 em 3 meses, daqui 3 meses vai dar um treinamento de novo, um treinamento extensivo, um treinamento cansativo, talvez eles não vai ser tão aproveitoso como toda semana você levar um pedacinho das boas práticas para ele. Você pode até fazer um cronograma, pegar a portaria CBS 5 e cada anexo da portaria, cada semana você fala sobre um tema no seu DSS semanal. E aí, então, como que a gente evita essa contaminação cruzada? Quando a gente chega com esses termos, né, contaminação, bactéria, micro-organismos, dentro da linha de produção, eles ficam, meu Deus, não dá para fazer tudo o que você está falando, é muita coisa, é muito difícil. Talvez, quando você tem o primeiro acesso a esse assunto, pode parecer muito difícil, mas não é muito difícil. É muito simples, são pequenas práticas do dia a dia que vai fazer com que evite a contaminação cruzada dentro do serviço de alimentação. Então, como que a gente faz para evitar a contaminação cruzada? Então, fazer a higienização correta dos equipamentos e dos utensílios. Então, isso daí entra também na questão do POP.
faz um POP de higienização de equipamentos, de utensílios, com passo a passo, para que eles saibam fazer o procedimento corretamente. Não manipular alimento cru próximo de alimento cozido, ou alimento sem higienização próximo de alimento higienizado. Então, é importante também ter essas plaquinhas informativas, lembrando a produção sempre, né, de evitar esse tipo de manipulação. Se for um lugar bem estruturado, se for um lugar grande, provavelmente você vai ter setorizado. Então, um lugar que só manipula alimento sujo, aonde só mexe com carnes, só que nem sempre é a realidade do nosso cliente, é a realidade do dia a dia. Então, quando você tem um lugar que não tem a possibilidade de ter essas separações, identifica o local, coloca vários avisos, vários lembretes, treina a sua equipe para que eles consigam garantir que não tenha contaminação, né, dentro da produção, minimizar o máximo de erros. Usar diferentes tipos de tábuas, né, de corte com diferentes cores. Então, a gente sabe que tem as tábuas de corte para auxiliar. Então, a gente tem a tábua vermelha para carne vermelha, tábua amarela para carne de frango, as tábuas verde para legumes, vegetais. Então, quanto mais a gente conseguir deixar fácil para esse manipulador, para que seja fácil para ele fazer essas pequenas operações para evitar a contaminação cruzada, a gente tem que trabalhar nisso, né? Para facilitar. Como eu sempre digo, a gente está lá como um facilitador, então a gente tem que facilitar ao máximo a vida do trabalhador e não dificultar. E higienizar as mãos sempre que tocar no lixo, sempre que tocar no corpo. Higiene das mãos é padrão ouro de treinamento. Então, sempre lembro o colaborador de, em tudo, higienizar as mãos. Eu sempre costumo falar nos meus treinamentos dos hábitos pessoais. Tem gente que tem hábitos pessoais de pôr a mão no rosto toda hora, às vezes se coçar, mexer no cabelo. Tem colaborador que tem hábito de mexer no nariz, tem alergia às vezes, né? E muitas das vezes, o que a gente vê na prática, né? A gente rela no nosso corpo e continua o trabalho. Então, eles têm que estar bem treinados de relei no meu corpo, eu vou correr, higienizar minha mão, relei num ambiente sujo, vou higienizar minha mão, relei numa maçaneta, num lixo, vou higienizar minha mão, porque através da higienização das nossas mãos, nós podemos evitar muitos tipos de contaminação. E para finalizar esse treinamento, eu trouxe uma foto de um exemplo, né? Então, porque às vezes a gente fala de tábuas de corte e nem todo mundo conhece ainda. É um exemplo de como a gente pode fazer para evitar a contaminação cruzada dentro da produção. Então, a gente tem ali a tábua vermelha, que é só para cortar a carne vermelha, tábua verde somente para cortar verdura, legumes, a tábua azul para cortar peixes, e aí você pode levar para a unidade que você está e trabalhar com a sua equipe um treinamento para que eles saibam utilizar, né, cada tábua na produção. E como lembrete também eu deixo de sempre colocar cartazes educativos para que a sua equipe olhe e consiga saber o que ele tem que fazer, porque nós somos muito visuais. Então, quando a gente olha, não tem que parar para ficar lendo um documento muito extenso, facilita a nossa vida, principalmente dentro da produção de alimentos, que é bem corrido. Eu agradeço todo mundo que esteve online por aqui. Finalizo a aula aqui. Hoje foi um aulão, é mais rápido, né, que um curso, igual a gente teve curso semana passada. Como eu quero deixar essa aula gravada no YouTube, eu não vou conseguir ficar aqui respondendo dúvidas e perguntas, mas qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu estou aberta tanto lá no grupo Segredos do Varejo, tanto no meu celular particular. Podem me enviar mensagem que eu vou responder com o maior prazer para vocês. Agradeço a atenção de todo mundo. Tenham uma boa noite. Boa noite, Laura. Obrigada pela aula, foi ótima. Que legal. Quero sempre dar esse tipo de conhecimento para vocês, para facilitar a vida de vocês e facilitar também que vocês levem para os colaboradores.